Boa noite, gente. O meu grupo ficou responsável pelo tema antibióticos e bactérias multiresistentes e ele é composto pela Isabela, por eu, Mariane e pelo Tennyson. Pode passar. Aqui a gente vai começar falando sobre as bactérias multiresistentes, só que a princípio nós achamos interessante trazer algumas características gerais das bactérias, né? Só para refrescar a memória mesmo. Pode passar. Então, como nós já vimos, as bactérias são organismos unicelulares, o que significa que elas só possuem uma célula. O material genético das bactérias não é envolto por uma membrana nuclear, né? E é por isso que as células bacterianas são chamadas de procariotos. Essas células elas podem dispor de várias formas, como esféricas, espirais, enfim. E por fim, elas são envoltas por uma parede celular que é conhecida como peptídeo glicano e que é composta quase que apenas de carboidrato e proteína. Pode passar, por favor. Daí agora que a gente já relembrou algumas características das bactérias, a gente vai falar das bactérias multiresistentes. Mas o que seriam essas bactérias multiresistentes? Basicamente, são bactérias que conseguem resistir aos efeitos de diversos antimicrobianos. Vale lembrar também que essa é uma habilidade que pertence às bactérias ou que foi adquirida durante uma infecção. Pode passar. Daí aqui a gente vai ter quatro tipos básicos de resistência bacteriana. São eles a modificação antibiótica, o impedimento da ação do antibiótico em seu alvo, a alteração do sítio primário de ligação e, por fim, a produção de um alvo alternativo, que vai ser resistente à ação inibitória do antibiótico. Dentre esses citados, a modificação antibiótica é a mais comum e isso vai ocorrer por meio de reações enzimáticas, né, onde a bactéria vai manter o mesmo alvo sensível, só que o fármaco ele não consegue alcançá-la. A gente vai ter também bactérias que vão funcionar de modo que proteja o alvo de ação do antibiótico, como eu disse, e isso vai ocorrer por meio do bombeamento rápido para o meio extracelular, ou às vezes até mesmo porque a bactéria vai induzir o bloqueio de entrada do fármaco na célula, impedindo então que o fármaco consiga atuar em seu alvo. Na mudança do sítio primário de ligação, o fármaco ele não consegue atuar em seu alvo por causa de uma alteração estrutural desse sítio. E por fim, a gente tem os alvos alternativos que são produzidos por cepas. Né? Esses alvos, então, eles são resistentes à ação dos antibióticos, ou seja, vai ser implementada uma via metabólica que contorne a ação da droga. Pode passar. Para exemplificar, a gente trouxe uma bactéria multiresistente, que é a Klebsiella pneumoniae, né, que é uma bactéria que é responsável por infecções hospitalares e que frequentemente vai estar associada ao trato urinário. O principal mecanismo de resistência dessa bactéria seria a produção da enzima beta-lactamase, né, que são responsáveis por sua resistência a antibióticos beta-lactâmicos, como as penicilinas, que é codificada por plasmídios e é transmitida aos descendentes após o processo de reprodução. Tem algumas outras também que a gente pode citar por alto, como a salmonela, né, que é uma bactéria que ocasiona intoxicações alimentares, e a Staphylococcus aureus, que pode provocar infecções simples e graves também, e seu mecanismo de defesa vai ser caracterizado pela existência de um plasmídio que vai codificar a enzima penicilinase. Agora eu passo a fala. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos falar um pouco agora a respeito dos antibióticos, tanto sobre o que são e para que são utilizados, como também a importância da sua racionalização, né? Ou seja, o uso dessa medicação somente da forma correta e nos momentos corretos. Pode passar, por favor. Bom, os antibióticos são medicamentos usados para tratar infecções causadas por bactérias, ou seja, são medicamentos especializados para tratar infecções bacterianas. Existem diferentes tipos de antibióticos, sendo das medicações mais prescritas atualmente. Se a gente voltar um pouco, por exemplo, à medicina tradicional, né, a gente já consegue ver alguns relatos de curas utilizando plantas ou outras substâncias, né,
com propriedades semelhantes à do antibiótico. Como, por exemplo, se a gente voltar para a medicina tradicional chinesa, a gente consegue encontrar alguns relatos que datam de 2.500 anos, né, atrás, com remédios à base de plantas que curam infecções emulando essas propriedades antibacterianas. Contudo, foi somente com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928 que os antibióticos começaram a ser amplamente utilizados, causando um grande impacto na saúde, né, e na prática médica, e curando, né, diferentes tipos de infecções pelo mundo ao longo desses anos todos. Bom, um antibiótico pode ser classificado de duas diferentes formas se a gente for tentar simplificar aqui e levando em consideração seu modo de ação. A primeira forma, né, seria os antibióticos com características bactericidas. Já a segunda forma seria os antibióticos com características bacteriostáticas. No primeiro caso, né, os antibióticos com características bactericidas atuariam matando diretamente a bactéria que infectou o corpo. Já os antibióticos com características bacteriostáticas atuariam impedindo que a bactéria se multiplicasse, né, permitindo que o próprio sistema imunológico do indivíduo, né, lidasse com essa infecção em si. Falando agora um pouco mais de alguns dos principais mecanismos de ação observados nesses antibióticos, né, a gente pode citar 5 que são os principais, né? A inibição de síntese de proteína nas bactérias, a alteração da parede celular bacteriana, a alteração da membrana plasmática dessas bactérias, né? A inibição da síntese de RNA e o bloqueio de replicação e reparo do DNA dessas bactérias. Contudo, mesmo com toda a eficácia já comprovada desse tipo de medicação, as bactérias podem sim se adaptar e, em alguns casos, encontrar maneiras de sobreviver aos efeitos desses antibióticos, se tornando assim bactérias resistentes. Alguns exemplos de ação, né, que podem facilitar ao surgimento, né, de bactérias resistentes seriam, por exemplo, o uso de antibióticos sem indicação do médico, ou também o uso de doses fora do horário correto, ou seja, não seguindo a prescrição médica, né, ou de algum profissional de saúde responsável. Outro exemplo de ação também seria a parada do tratamento antes do prazo indicado, mesmo se os sintomas tenham melhorado. Isso ocorre por quê? Com as doses iniciais, né, de antibiótico, a carga bacteriana pode sim baixar a níveis muito pequenos, fazendo com que tenha uma melhora do quadro desse paciente. Porém, com a parada do tratamento, essas bactérias que resistiram, né, a esses antibióticos vão permanecer no organismo desse indivíduo e agora com um ambiente mais propício para sua reprodução e multiplicação, uma vez que as bactérias que morreram para os antibióticos, não estão ocupando mais esse nicho, né? E permitindo que essas bactérias se proliferem mais, fazendo com que essa doença se ressurja agora resistente ao antibiótico que estava sendo utilizado antes. Outro exemplo, né, de ação que pode levar ao surgimento de resistência seria, por exemplo, o uso de antibióticos fora do prazo de validade, uma vez que eles não vão funcionar corretamente, né, dando a chance dessas bactérias ressurgirem de novo. Levando tudo isso em consideração, né, é essencial fazer um uso racional desse tipo de medicação, como, por exemplo, né, escolher a melhor droga, né, para melhorar o tratamento dessa infecção, dosar adequadamente, né, esse medicamento para reduzir a toxicidade e os efeitos adversos, né, no indivíduo que está sendo tratado, calcular corretamente a duração desse tratamento para diminuir a seleção de resistência entre as bactérias e identificar qual é a melhor via de administração, né, dessa medicação, para reduzir os custos do tratamento e melhorar a eficácia do tratamento também. Passo a palavra. Oi, eu sou a Isabela e, dando continuidade, eu vou falar sobre as condutas para prevenção, medidas de controle e impactos das bactérias multiresistentes na saúde. Sobre as condutas para prevenção, nós vamos ter dois tópicos fundamentais, que vão ser a anamnese e a realização de cultura e antibiograma. Esses dois, eles vão direcionar o tratamento do nosso paciente. Durante a anamnese, que a gente vai poder suspeitar da presença ou não de uma bactéria.
E por ela que você vai poder saber se o paciente passou por internações recentes em algum outro hospital, se ele fez o uso de algum antibiótico há pouco tempo, se ele foi submetido a algum procedimento invasivo, né, como por exemplo a colocação de sonda ou então catéter. E assim, né, mesmo após a anamnese ali, se você tiver uma suspeita, a confirmação ela só vai se dar com o antibiograma em mãos. O médico ele deve evitar, de toda forma, né, o tratamento empírico. E só os exames que vão ser o padrão ouro, que vão dar ali de fato a resposta da presença de determinada bactéria. Porque assim, quando o médico ele utiliza o método empírico, ele indica determinado fármaco que vai cobrir ali um espectro de bactérias e não vai pontualmente naquela que cause de fato a patologia no paciente, né? Então, a gente vai chegar, né, à questão da antibiótico-terapia adequada. Após a identificação dessa bactéria, o ideal é sempre começar com um antibiótico mais fraco. O que acontece? Às vezes o médico ele dá logo um antibiótico muito forte, quando a doença ela poderia ser tratada com um antibiótico mais fraco. E aí, quando esse paciente realmente necessita daquele antibiótico mais forte, ele não vai fazer mais efeito, porque o uso excessivo, né, ele tem conduzido a altas taxas de adaptação bacteriana, que vai proporcionar resistência. E esses fármacos, eles vão ficar ineficientes contra o patógeno, como foi citado nos slides anteriores pelo Tennyson. Então, diante do exposto, nós chegamos à proposta de descalonamento dos antibióticos, porque assim vai se evitar o uso desnecessário de antibiótico de maior espectro, e com isso nós vamos diminuir a pressão seletiva, que vai trazer como consequência a diminuição, o controle das taxas de resistência, né? Além disso, nós vamos ter uma tendência, né, a diminuir os custos e evitar a toxicidade do fármaco no paciente. No que se refere às medidas e controles no ambiente hospitalar, quando tem a suspeita de uma infecção por bactéria multiresistente, deve-se primeiro notificar a equipe que está com você, o paciente e a família, né? Esse paciente, ele tem que ser deixado em isolamento de contato, para impedir que essa bactéria ela venha se espalhar para outros doentes e gerar um surto no hospital. E assim, dentro de um hospital, as bactérias multiresistentes, elas se espalham com muita facilidade. Então, o transporte desse paciente, ele deve ser assim, evitado ao máximo. É importante o uso obrigatório de luvas para qualquer contato com o paciente ou então com seu leito. Se for necessário fazer 2 procedimentos diferentes nesse mesmo paciente, tem que fazer a troca de luva e o descarte dessa luva ele tem que ser feito no próprio quarto. Tirou as luvas, importantíssimo que o profissional ele lave as mãos imediatamente. E também deve-se usar, né, o avental. Os artigos e equipamentos, eles vão ser possíveis reservatórios para superbactérias. Então, todos têm que ser de uso exclusivo para o paciente, incluindo termômetro, estetoscópio, esfinamômetro, e eles devem ser todos limpos, né, desinfetados, depois da alta desse paciente. Dentre os impactos, né, que as bactérias multiresistentes trazem para a saúde, a gente pode citar, né, a amplificação da morbidade, o aumento no tempo de internação e mortalidade dos pacientes. E assim, por fim, a gente tem que estar ciente que essa resistência, ela representa um perigo não só no ambiente hospitalar, mas também para toda a sociedade, porque essas bactérias elas não estão restritas mais só ao ambiente hospitalar. Elas se tornaram muito prevalentes também em infecções comunitárias, né? Por exemplo, do trato urinário, gastrointestinal, respiratório. E aí a gente tem que lembrar também que a produção de novos medicamentos para o combate dessas bactérias multiresistentes, ela é lenta. E tudo isso vai impactar e dificultar no tratamento do paciente. Então, muito obrigado, gente. Essa foi a nossa apresentação e aqui estão as nossas referências utilizadas para a elaboração do trabalho.